Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade a esses vídeos aí para o público do YouTube, né? Nós estamos aí nessa série de vídeos tratando do reino milenário de Jesus Cristo. Já temos aí muitos vídeos falando. É uma série que a gente vem falando, discorrendo sobre o Apocalipse. A gente já está aí já perto do fim, já tem mais alguns vídeos a ser gravados ainda. Mas estamos aí chegando quase a 30 vídeos gravando discorrer sobre o Apocalipse. E nós estamos fazendo esse cruzamento, né, essa conexão com os outros textos proféticos para compreendermos melhor o reino milenário de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 4, versos 5 e 6, e criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre a sua assembleia uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém? Glória a Deus, aleluia! Então veja bem, o reino milenário de Jesus Cristo é um reino que as pessoas que vão estar participando desse reino, né, vão vivenciar coisas que nunca pensaram vivenciar, que só ouviram falar, né? E nós, igreja, eu já deixo bem claro aí nessa série de vídeos discorrendo sobre o Apocalipse, nós, igreja, vamos estar com Cristo, governando e reinando com Cristo, porque o capítulo 19 é bem claro, ali já houve as bodas do cordeiro, aí não fala mais em noiva, né? Fala já em esposa, né? Que a esposa já se aprontou. Então, se a esposa já aprontou, já houve o casamento, não é mais noiva, é esposa. Então já houve o casamento lá no céu, ali, já no capítulo 19 de Apocalipse. E o reino milenário, ele começa a partir ali do capítulo 20, né? Que é o início do reino milenário ali, é onde Cristo começa a governar, a reinar. Então, a igreja, ela desce também com Cristo. Mas, pastor, como é que ela desce com Cristo? Isso não é bem claro. Primeiro que Cristo orou ao Pai, para onde ele estivesse, também estivesse os seus. A igreja é os seus. E o Pai sempre atendeu a oração de seu filho, o pedido de seu filho, né? E a gente vê lá em Zacarias capítulo 14, né, a gente já leu isso aí, que Jesus ele desce com todos os seus santos. A igreja é santificada em Cristo, a igreja nós somos os santos, e lá nós já somos de um corpo glorificado, santificado. E quando nós olhamos para o finalzinho do capítulo 20, né, a gente vê ali que a gente vai ver isso no vídeo final, mas a gente já vê ali que há um acabamento do santo. Então, se desce os santos com Jesus, né, que é o Messias, é Deus, né, o Rei, se o santo desce com ele e tem um acampamento do santo e tem Jerusalém, são duas coisas bem diferentes. O diabo ele vai ir contra o acampamento dos santos e contra a Jerusalém. Então, esse acampamento do santo é os santos que desceram com Cristo. Mas, pastor, esse santo pode ser os anjos? Não. Os anjos, desde o primórdio da humanidade, os anjos estão aqui assistindo aos homens, né, ajudando aos homens em várias coisas, né? E a gente vê aí desde o início da Bíblia, e nunca teve um acampamento dos anjos aqui. Mas vai ter o acampamento dos santos. Esse acampamento dos santos é a igreja glorificada que vem com seu esposo. Agora não é mais noivo, é esposa, né? Vem estar com seu esposo aqui no reino milenário dele. Então somos nós que cremos que vamos ser desposados por Cristo lá nos céus, né? Antes de completar a grande tribulação. Nós estamos lá no céu casando com Cristo, a grande tribulação está rolando aqui na terra, e no final, quando Cristo vier, ele já traz a sua igreja junto para o seu reino milenário. Então veja bem, nessa nossa leitura de hoje, diz que vai haver uma nuvem, né? Aqui, ó, e sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias
uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor do fogo flamejante à noite. Então veja bem, vai ter uma nuvem, né, ali de fumaça cobrindo todo, para que não haja calor, e à noite vai haver fogo para clarear, para que também não haja escuridão, né? Então isso vai ser um prodígio de Deus, é uma proteção de Deus, aí para o governo do seu Santo Filho, Jesus Cristo, né, que vai estar governando e reinando a partir de Jerusalém. Já vimos aí em vídeo anterior, que em Jerusalém que Cristo vai descer, e ali que ele vai estabelecer o seu governo e vai reinar em toda a nação, no mundo todo, através de Jerusalém. Então nós temos de olhar para a Bíblia e compreender todas essas coisas do reino milenar, para nós entender bem o processo de Deus na nossa vida. E aí alguém pode dizer, mas pastor, isso não vai influenciar nada para nós. O conhecimento nos influencia na fé. Nós precisamos conhecer para que aí os pregadores aí de plantão, né, de coisas diferentes da Bíblia, não vem influenciar você para tirar a sua fé da Bíblia, né? Então veja bem, Isaías 11, a partir do verso 4 diz: mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão junto. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da aspide, que é serpente, né? E a desmanda colocará a sua mão na cova do obelisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez os remanescentes do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Amém? Glória a Deus, aleluia! Então veja bem, amados, nós vimos aqui uma leitura um pouco extensa, mas dá para nós compreender. A pergunta que eu faço para os ouvintes hoje é: vocês já viram essas coisas acontecerem? Por quê? Nós olhando para a Bíblia, olhando para a história, nós compreendemos o que Deus está nos revelando. Então a gente não viu nada disso acontecer ainda, o leão, né, não fazer mal, nem a cobra, nem a speed, né, deitarem junto com o boi, né, a speed, que é serpente, também não fazer mal, e não vai haver mal algum no monte de Deus, né, que é onde Cristo vai estar governando. Então nós não vimos nada disso acontecer ainda, mas vai acontecer. Então isso nós temos que olhar para a Bíblia e ver as coisas que já se cumpriram e as coisas que não cumpriram. Muita coisa já cumpriram e está cumprindo, mas isso aqui ainda não cumpriu e não está cumprindo nesse momento nosso. Então é um momento futuro, que está falando do tempo do reino milenar de Jesus Cristo.
É muito importante a gente ter esse entendimento, esse conhecimento, para nós não deixar ser aí levado aí pelos especuladores da palavra de Deus, né? Pelos falsos profetas aí de plantão. E aqui está dizendo algo muito interessante, né? Há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez os remanescentes do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Alã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Então veja bem, amados, aqui está trazendo algo para nós, para o nosso conhecimento. Por quê? Porque quando olhamos para a Bíblia, nós vemos ali que o reino de Israel, né, se dividiu em dois, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. Se dividiu em dois reinos. O reino de Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios e não voltou do cativeiro. E Judá foi levado para o cativeiro dos babilônicos e voltou do cativeiro. Então quem voltou do cativeiro foi Judá. Então o Judá permaneceu até 70 depois de Cristo, né? Porque era necessário que o Cristo viesse e saísse do povo judeu. Porque Cristo ele foi profetizado, ele é da descendência de Davi, que era judeu, né? Vem da linhagem aí, da descendência de Judá, né? Da tribo de Judá, e passou aí por Davi e veio até Cristo, né? Que nasceu judeu. Cristo é um israelita judeu. Né? Ele é um de nós hoje, ao lado do Pai. Ele é um ser humano 100% homem, 100% Deus, que ele é Deus, ele não perdeu o seu poder de Deus, que ele sempre foi Deus, criador ao lado do Pai, e voltou e recebeu todo o poder nos céus, na terra à direita do Pai, está lá à direita do Pai, conduzindo todos os acontecimentos universal, porque ele tem todo o poder no céu, na terra à direita do Pai. Acima dele só está o Pai, então Cristo é que governa todas as coisas, né? Então ele vai vir para o reino milenar. Mas veja bem, quando nós olhamos, quando eu disse aqui que quando tá falando aí de o boi, vamos botar lá para nós ter bem certeza, para nós não nos perder, né? Que diz, ó, mas julgará com justiça os pobres, né? Que é o tempo dele de julgar. Cristo já está julgando? Não, Cristo está julgando, nós estamos vendo o tempo da graça. Cristo não está julgando, Cristo vai julgar o tempo do reino milenar. Por enquanto nós estamos vivendo o tempo da graça. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Todas as vezes que nós pecamos, nós temos ele para o advogado junto ao Pai, intercedendo a nosso favor. Nós temos a mão dele estendida para nos levantar. E todas as vezes que olhamos para ele com fé, somos perdoados, né? Então, nós estamos vivendo esse tempo da graça, não estamos vivendo o tempo de julgamento. Então, nós temos que olhar. Estamos vivendo o tempo de julgamento de Cristo? Não, ainda não. O Cristo ele vai vir como juiz quando ele vier para governar. E repreenderá com equidade aos mansos, né? Ele repreenderá os mansos com bondade, né? Com equidade, né? Aos mansos da terra. E ferirá a terra com vara de sua boca, isso é a sua palavra, né? Ele vai governar com a lei, não tenha dúvida que o governo de Jesus Cristo milenar vai ser governado com a lei, né? E como o sopro dos seus lábios matará o ímpio, ele não vai tolerar o ímpio. Hoje nós estamos vendo aí o tempo da graça, que pelo seu amor por nós ele nos restaura todas as vezes que nós caímos, mas no tempo do reino milenar vai ser diferente, porque o tempo da graça já passou. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Então ele vai ser justo em todo o seu governo, né? Porque o tempo do perdão, o tempo da graça passou, agora é o tempo da justiça. Então ele vai ser justo com todos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins, né? Ele vai ser fiel à sua palavra, né? E vai ter a fidelidade como cinto, né? Como vai estar cingido com fidelidade, né? E diz, e morará o lobo com o cordeiro. Vocês já viram isso acontecer? Não viram, né? Então, não está acontecendo aí, não está acontecendo. E o leopardo com o cabrito. Já viram isso acontecer? Não, né?
e se deitará o leopardo com o cabrito, né? E o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos. Vocês já viram isso acontecer? Está acontecendo hoje não, mas vai acontecer. E um menino pequeno os guiará. Já viram isso acontecer? Não, mas vai acontecer. Isso vai acontecer no reino milenar, não é agora. A vaca e o urso pastarão juntos. Também não estamos vendo isso acontecer, nunca aconteceu, vai acontecer. Seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. Então veja bem, isso aqui são coisas que não aconteceram ainda, não estão acontecendo e não vão acontecer. E vão acontecer ainda, né? São coisas que está predito, que se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, e isso aqui vai acontecer. Então veja bem, quando fala aqui de Israel, né? Hão de ser que aquele dia o Senhor tornará a pôr as suas mãos para adquirir outra vez os remanescentes do seu povo que for deixado da Síria e do Egito e de Patos e de Etiópias e de Elã e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. Então veja bem, Israel ele foi espalhado no mundo todo e ele não voltou do cativeiro. Mas olhando hoje, a gente já vê a nação de Israel. Então veja bem, já começou a cumprir. Então a partir do verso 11 aqui, de Isaías 11, verso 11, já vem uma revelação que a gente já está vendo já o cumprimento, porque Israel hoje é a realidade, né? Israel ele passou aí desde o cativeiro dos assírios que ele foi levado. Israel nunca mais voltou a existir, Judá voltou a existir, mas depois dos anos 70 foi disperso também. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vemos lá no livro de Ezequiel, dizendo que nunca mais será duas nações. Então já surgiu Israel, não vai surgir Judá, porque vai ser uma nação. E Deus ele vai juntar todas as tribos em uma única nação. Então nós temos hoje já a nação de Israel que é a realidade, mas no tempo do governo milenar, Jesus vai vai ajuntar todos os israelitas, seja judeu ou não, né? Todos os israelitas, né? Os hebreus israelitas, de todas as nações, todas as tribos vão voltar a estar juntos, e vai ser tudo separado por tribo novamente. E Jesus ele é bem claro lá em Mateus, depois ali que houve o encontro de Jesus Cristo com o jovem rico, aonde o jovem rico não quis vender a fortuna, né? Jesus mandou ele vender tudo que tinha e seguir a ele. Ele ficou triste, né? Porque ele não queria vender os seus bens. Então os apóstolos ficaram preocupados, né? E Pedro disse a Jesus: e nós? Que vamos ganhar? Te seguimos, largamos tudo para te seguir, que vamos ganhar? E Jesus disse a eles que eles hão de julgar as 12 tribos de Israel no tempo da regeneração do Filho do Homem. Qual é o tempo da regeneração? O tempo do reino milenar de Jesus Cristo. Então esse tempo do reino milenar de Jesus Cristo é o tempo que os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Aí volta a pergunta: vocês já viram os apóstolos julgando as 12 tribos de Israel? Não aconteceu nem no tempo da igreja primitiva, quando os apóstolos eram vivos. E ainda eles não voltaram, porque eles vão ressuscitar no dia da ressurreição dos corpos, dos que morreram em Cristo, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro no corpo glorificado, e nós tivemos nosso corpo transformado em um corpo glorificado, né? Isso é um corpo incorruptível, um corpo imortal, que a palavra de Deus é bem clara, lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? A partir do verso 50, isso que é corruptível vai tornar incorruptível, né? Nosso corpo, que é corruptível vai tornar incorruptível, isso que é imortal vai se tornar imortal, né? Então nós vamos viver com Deus para sempre. Então os apóstolos, aí é mais uma visão de que a igreja vai estar governando com Cristo aqui no tempo do governo milenar. Por quê? Porque os apóstolos vão estar, aqui é o tempo da regeneração, os apóstolos vão estar com Cristo governando ali as 12 tribos. Porque quando fala em julgar, não está falando de julgamento de pecado, não. Nós temos que olhar lá para Juízes, que no tempo do governo de Deus em Israel, com o povo hebreu, com o povo de Israel, né, ali, quando Deus introduziu eles na Terra Prometida, eram os anciões, os juízes que governavam
Israel. Depois que Israel quis ter um rei, como a outra nação tinha, que passou a ser o governo do homem, mas era o governo de Deus governando através de um juiz. Então os 12 apóstolos, eles vão governar as 12 tribos, então vai haver uma divisão de tribos e eles vão estar ali. E aí é muito importante compreender quando nós vemos aí que Paulo foi dado aos gentios, assim como Pedro foi dado à circuncisão. Isso é, Paulo é o apóstolo que foi escolhido por Cristo para pregar aos gentios, que somos nós, a igreja gentil convertida a Cristo. Nós não somos judeus. A igreja não substituiu Israel. E que Israel, é claro, está aí, nós estamos vendo aí, a igreja não substitui Israel, de forma alguma. Então, o que nós vemos aí, já a nação de Israel existir, mas todo o povo de Israel, todas as tribos de Israel vão juntar novamente em Israel e vai ser ali julgada, governada pelos apóstolos. Então os apóstolos vão estar com Cristo e toda a igreja vai estar com Cristo. E o apóstolo Paulo também é bem claro quando ele diz que nós vamos de julgar esse mundo e até os anjos, né? Então nós vamos estar com Cristo, né? A igreja de Cristo, né? Porque nós somos igreja, eu creio na minha salvação. Mas pastor, você está dizendo que você é salvo? Eu sou salvo, porque eu morri com Cristo para o pecado, ressuscitei com Cristo para a vida, eu não tenho mais o desejo de pecar na minha mente, nem no meu coração, e se eu fizer alguma coisa errado, é porque eu não sei que é errado. Assim que eu compreender que é errado, eu me arrependo e sou perdoado. Essa é a diferença do ímpio para o santo, porque o santo, ele é aquele que está em Cristo, santificado, lavado no sangue de Cristo, morreu para o pecado com Cristo, estou com Cristo para a vida, e só peca se não souber que é pecado. E quando vê que é pecado, é perdoado, porque ele arrepende e é perdoado. O ímpio não, o ímpio sabe que é pecado e continua pecando. Então esse é o ímpio, essa é a diferença do ímpio para o santo. Então, nós que cremos, somos santificados no sangue de Jesus Cristo, justificados nele, ele vai completar a redenção na nossa vida, né, nos dando um corpo glorificado, e nós vamos estar com ele para sempre, nós vamos estar com ele lá governando, nós vamos também julgar esse mundo, governar junto com Cristo nesse mundo. O governo de Cristo vai estar no mundo todo através da sua igreja. Então por isso que é muito importante compreendermos o reino milenar de Jesus Cristo e para compreender também que nós só vamos participar de tudo isso se realmente arrependermos do pecado e nós formos de fato convertidos em Cristo Jesus. Morrendo com Cristo para o pecado e sendo com Cristo para a vida. O processo do novo nascimento. Não tem outra forma. Essa é a única forma. Vou pregar isso sempre porque é a única forma. Não existe outra forma de passar pelo processo do novo nascimento. Não existe outra forma de entrar no reino de Deus, de ser igreja de Jesus Cristo. Essa é a única forma. Então veja bem. Nós vamos estar com Cristo participando desse governo de Cristo. E Cristo vai estar governando a partir de Israel. Então, porque Cristo, o governo milenário de Jesus Cristo, ele atende o plano de Deus, que é recuperar o domínio que o homem perdeu para o diabo lá quando pecou, o domínio dessa terra, porque o domínio dessa terra foi dado ao homem, mas o homem ao pecar perdeu para o diabo passou a reinar através do seu pecado no mundo, mas Jesus vai vir e vai pôr um fim como homem também, que foi o homem que perdeu, ele como homem, que ele é homem, é um de nós, lá ao lado do Pai, ele vai descer e vai recuperar todo o domínio, porque até agora o único domínio que tem que é de Deus é Israel, porque lá que a terra é de Deus, passou a ser de Deus, e então todo esse mundo aí ainda jaz no maligno, mas Cristo vai vir e através ali, descendo ali em Israel, montando seu governo em Israel, ele vai recuperar todo o domínio, governar ao mundo todo. E aí veja bem, Zacarias 8:11 diz assim: mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Seus exércitos, que é Cristo é o seu exército, já falei muito isso.
porque haverá semente de prosperidade, e vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto, e há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vós salvarei e sereis uma benção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Então veja bem, o Israel já foi considerado uma maldição entre as nações. E é o que o anticristo vai fazer no seu governo, colocar na cabeça do mundo que Israel é uma maldição, e vai tentar varrer Israel do mapa. Mas Deus vai vir, que é o tempo que Cristo vem, e combate a favor de Israel, e prende o falso profeta e a besta, e lança eles no lago de fogo, e prende Satanás por 1000 anos. Então esse é o tempo da vinda de Jesus Cristo, que eles estão querendo varrer Israel do mapa, porque considera Israel como uma maldição. Mas a partir do momento do reino milenário de Jesus Cristo, Israel passa a ser uma bênção para as nações. É através de Israel que as nações vão ser abençoadas no tempo do governo milenário de Jesus Cristo. Aí veja bem, Zacarias 8:23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na hora das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então veja bem, gente de todas as nações, vão juntar 10 pessoas, vão pegar na orla da roupa do judeu, e vamos contigo, nós vamos para Jerusalém, nós vamos contigo, porque lá Deus está lá governando através de vocês, né? Então Israel passa, o governo milenar, Israel é para abençoar as nações. É o tempo que cumpre as profecias de Deus a favor de Israel. Porque o que se viu aí nas últimas profecias que aconteceram com Israel foi punição, foi ira de Deus contra Israel. Israel foi disperso no mundo todo, foi levado cativo pelos assírios, não voltou mais, ficou disperso ao mundo todo. Judá voltou do cativeiro ali do babilônico, mas o tempo todo ficou debaixo do jugo de outros impérios, outras nações poderosas. Aí primeiro foi o Império Babilônico, que levou Judá cativo, mas depois veio o Império Medo-Persa, veio o Império o grego, veio o Império Romano. Todos esses impérios dominaram sobre Israel. Mesmo Israel não sendo mais levado cativo, que só foi levado cativo no tempo babilônico, né? Foi levado cativo para a Babilônia, mas em todos os outros aí grandes reinados aí, né? Os grandes impérios, Israel ficou debaixo do domínio deles, sujeito a eles, sujeitando aí a tributos, sujeitando as leis gentílicas deles, e sofrendo. E quando foi nos anos 70, né, ali depois de Cristo já tinha profetizado isso, os judeus foi disperso também no mundo todo, virou maldição aí também no mundo todo. Os judeus foi hostilizado aí por várias vezes, por vários séculos, né, hostilizado aí por muitos povos. E a gente viu ali que na Segunda Guerra Mundial houve o Holocausto, né? Houve ali um desprezo de Hitler e do governo alemão pelos judeus, né? E não só houve um desprezo também, não só pelos judeus que estavam na Alemanha, mas todos os judeus no mundo eram desprezados, até que depois da Segunda Guerra Mundial inicia-se a criação do Estado de Israel. Então isso nós já estamos vendo acontecer. Israel ele começou a florescer, ele começou a nascer de novo, a figueira está se florescendo. E Jesus, quando que assumiu o governo mundial,
essa nação desprezada, essa nação humilhada aí por milênios diante do mundo, vai passar a ser bênção para todo mundo. Antes era considerado como maldição, aí vai ser considerado como bênção para todo o reino milenar de Jesus Cristo, que vai abranger o mundo todo. Então veja bem, é muito importante nós compreendermos essas coisas para compreender a palavra de Deus, para compreender como ela está se cumprindo e como ela vai se cumprir. Então quando nós olhamos para o reino milenar de Jesus Cristo, nós compreendemos que desde já Israel já existe e não vai mais deixar de existir. Nunca mais Israel vai deixar de existir. Porque quando quiserem varrer Israel do mapa, Cristo vai vir e não vai permitir. Então ele vai vir, ele vai governar todos os reinos. E eu quero encerrar aqui esse vídeo, trazendo aqui um pouquinho, alongando um pouquinho mais, com algo que Deus me revelou. Deus me revelou uma guerra espiritual muito grande, o Senhor me fez a boca dele, profeta dele, me levantou para o profeta dos últimos tempos, e por isso que eu tenho pregado essas coisas para vocês. E o Senhor me disse, me falou sobre os demônios, né? Já há algum tempo o Senhor me revelou a origem dos demônios. Os demônios ele vem das trevas, né? Ele vem aí do abismo. E demônios não é anjo, o anjo caído é uma coisa, demônio é outra. A gente vê lá ali em Daniel, o próprio anjo de Deus que veio, ele chama os anjos ali, que estava ali protegendo ali os persas, né? O anjo dos persas ali, do medo persa, e trata ali como príncipe, né? Tratado como príncipe, porque são anjos, e em nenhum momento, quando Jesus expulsou o demônio, Jesus expulsou anjo, expulsava demônio, né? Jesus não falava em anjo. Em nenhum momento a Bíblia diz que anjo poderia possuir o corpo do ser humano. E quando a gente vê a Apocalipse, quando Satanás é derrotado, lançado na terra, fala na guerra de Miguel e seus anjos contra o diabo e seus anjos. Não fala em demônio, fala em anjos. Então, anjo é uma coisa, demônios são outra coisa. Então, existe aí, e o diabo, de alguma forma, ele conseguiu que essas castas de demônios saíssem aí das trevas, né? E onde é o lugar deles, né? E aí viesse para estar aí no mundo, né? Cumprindo o papel do diabo, que é influenciar o ser humano. Então, qual é a revelação do Senhor? Que o papel desses demônios, o papel do diabo desses demônios, é influenciar o ser humano para voltar contra o seu Criador, voltar contra Deus. Eles influenciam o pecado, né? A pessoa já peca contra Deus, já está separada de Deus, e eles influenciam a pessoa para voltar contra o seu próprio Criador, contra Deus. E a gente vê lá Apocalipse capítulo 12, que quando houve a batalha, Satanás e seus anjos foram lançados na terra, né? Então eles estão aí na terra. A gente vê bem quando ali, Efésios capítulo 6, né? A palavra de Deus é bem clara, que há aí ali nos lugares celestiais, né, na região celestiais, aí muitas potestades, né, e são principados, potestade, habitando na região, no lugar celestial. Mas quando esse lugar celestial é aqui na terra, não é nos céus, é aqui na terra, porque o diabo foi lançado na terra, e eles estão aí. E é uma quantidade muito grande. Eu já trouxe isso no início quando nós estávamos discorrendo ainda Apocalipse capítulo 5 ali, que é uma quantidade de anjos muito grande. Se for ver a quantidade de anjo caído, dá mais de 300 mil anjos para cada ser humano, viu? Isso contando que nós já temos 8 bilhões de
de habitantes na Terra, né? Ainda não completou, mas está completando. Então veja bem, para tentar o ser humano é uma quantidade enorme de pessoas. E tem esses demônios também que são, o Senhor não tem a revelação de número deles, eu tenho a revelação da quantitativa de anjos, parcialmente, porque pegando ali dos anjos que estavam diante do trono de Deus, adorando a Deus, que ali João diz que é milhares de milhares, milhões de milhões. Quando você multiplica, porque fala milhões de milhões, está fazendo multiplicar. Quando você multiplica, você encontra aí 1 quintilhão de anjos. E isso era só os anjos fiel que estavam adorando a Deus ali. Os infiel não estavam, né? Com certeza, né? Os que estavam com o diabo, né? Já tinham sido lançados na terra. E sem contar que poderia haver muito mais anjos espalhados, porque esse universo é muito grande. Se nós for ver a quantidade, 200 milhões de galáxias que existe hoje, já descoberto pela ciência, pode ter muito mais. Se for pegar o ser humano, colocar um ser humano em cada galáxia que existe ainda, vai sobrar muita galáxia sem nenhum ser humano nela. Se você botar um ser humano em cada galáxia. Então é muito grande essa a criação de Deus, o universo de Deus. Então não tenha dúvida que o quantitativo de anjos também é muito grande que Deus tem. E 1/3 desses anjos seguiu o diabo e foram lançados, foi derrotado por Jesus, lançado na terra, está aqui para tentar o ser humano, né? E tem esses demônios que veio lá do abismo das trevas, né? Que eles vivem, o abismo quando fala abismo é ausência de luz, né? E então lá só existe trevas, é lá no abismo das trevas que sai os demônios, que de alguma forma Satanás se tornou o príncipe deles. A gente não sabe como, a Bíblia não explica tudo, a Bíblia nos traz aquilo que precisamos para compreender a palavra de Deus e sermos salvos em Cristo Jesus, né? E então nós conhecemos a Deus pela palavra de Deus, o que nós conhecemos dos demônios são muito pouco. Eu sei disso que eu estou falando para vocês, que é a revelação de Deus na minha vida. Eu sei mais, mas não vou colocar aqui, porque eu sei que todos estão no leite ainda, não vão poder absorver o que Deus já me revelou. E eu sei também, assim como Jesus disse que tinha muito mais coisas a falar para os discípulos, mas eles não suportariam. E o próprio apóstolo Paulo também diz que a igreja estava no leito, não dava de trazer comida sólida. Quer dizer, muito mais coisas que nós poderíamos conhecer e saber, mas por causa da imaturidade do ser humano, nós não conhecemos, não sabemos. Deus tem me revelado alguma coisa a mais, porque Ele me fez a boca dele, profeta dele, e me fez profeta dos últimos tempos, né? E me fez profeta do fogo, assim me disse, assim fez o Senhor, foi Ele mesmo que me disse. E assim como Deus falava com seus profetas no Antigo Testamento, assim como falava com a igreja primitiva, continua falando com seus profetas de hoje. E o Senhor foi bem claro comigo. O propósito do diabo é fazer com que a própria criatura de Deus volte contra Deus, influenciando pelos demônios que está aí. É uma coisa que eu já disse aí muitas vezes, o diabo ele não é onisciente, onisciente é Deus. Ele não é onipotente, onipotente é Deus. Ele não é onipresente, onipresente é Deus. Ele não é Deus, o diabo não é Deus, ele é criatura. Por que que ele claro, ele é muito inteligente, a Bíblia é bem clara, né? Lá em Ezequiel, ele é mais sábio do que o próprio Daniel. Isso, Daniel está representando todo o ser humano, né? E então não podemos negligenciar o nosso cuidado, porque sabemos que ele é muito esperto. E nessa esperteza dele, com essa quantidade de anjos e demônios para influenciar a mente do ser humano, para manter o ser humano no pecado. Mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo de pecado. Nós estamos vivendo um tempo que o homem está pecando. A influência que os demônios estão exercendo na mente do ser humano é muito grande. A pressão espiritual, nós estamos vendo uma guerra espiritual muito grande, a pressão é muito grande. E aí,
existe algo importante que eu preciso trazer para vocês, explicar para vocês, algo muito importante, porque o diabo, ele vem e influencia na sua influência maligna e obrigando as pessoas a fazer a vontade dele, que ele tem domínio. Mas Deus não. A influência de Deus na nossa vida quando nós o queremos, quando nós aceitamos, porque Ele nos deu o livre-árbitro. Então, o Senhor, Ele só vai influenciar a nós a partir do momento que nós entregamos nossa vida, nós temos a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Então vejam bem uma coisa, o diabo, ele influencia a pessoa para fazer o mal e para continuar no mal, para não sair da sua vida de pecado. Enquanto Deus, para trazer o seu Espírito Santo à nossa vida, é preciso que nós renunciamos o pecado. Então veja bem, o quanto é importante a renúncia, vivermos essa renúncia do pecado, renunciarmos o pecado, é a coisa mais importante de hoje para se fazer. Porque ao renunciar ao pecado, né, então a pessoa entrega a sua vida para ser conduzida por Deus. A pessoa é lavada no sangue de Cristo, na obra redentora de Jesus Cristo, e tem Deus conduzindo a sua vida. Ele anda na luz do Cristo, né, já lavado no sangue de Jesus Cristo, remido para Deus, passado pelo processo do novo nascimento. Então, a pessoa, para seguir a Cristo, para seguir a luz de Cristo, ele precisa renunciar ao mundo. Isso ele faz da vontade dele. Mas para ficar no pecado, permanecer nas trevas, é influenciado todo dia por uma pressão espiritual maligna muito grande na vida das pessoas. E nisso, o propósito do diabo está se cumprindo em grande parcela da humanidade, mantendo a humanidade presa no pecado e voltando-se contra o seu próprio Criador. Isso nós estamos vendo aí. Então eu aproveito aqui a oportunidade para chamar a toda a humanidade ao arrependimento do pecado. Se não houver arrependimento do pecado, não há salvação. Então é preciso que haja o arrependimento do pecado, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida, passar por esse processo do novo nascimento. Então eu chamo a todos vocês, a toda a humanidade, para arrepender-se do pecado, porque arrependendo-se do pecado, é perdoado em Cristo Jesus e passa por esse processo do novo nascimento e tem o Espírito, tem a ajuda do Espírito Santo e nós somos revestidos da armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Nós somos revestidos da armadura de Deus que nos guarda de todos os dados inflamados do maligno e de todas as astutas ciladas do diabo. Sem arrependimento não há como passar por esse processo e ter a proteção de Deus dessas influências malignas que estão influenciando o mundo todo. Nós estamos vivendo um mundo aí de pecado, na prostituição, no adultério, no homossexualismo, em todo tipo de pecado, que é abominação para Deus, tudo isso é pecado. Nós estamos vendo aí corrupção no mundo inteiro, os governos corruptos. Nós estamos vendo aí a prática do pecado que, como nunca existiu antes, está existindo. Nós estamos vendo o mundo hoje virando Sodoma e Gomorra, que foi destruído por Deus no tempo de Abraão. Hoje, a Sodoma e Gomorra está vindo pela televisão, vindo pelas mídias sociais, entrando nos lares. A influência do diabo do mundo está entrando por meio de novelas, de filmes, e estão influenciando a mente das pessoas. É preciso que haja arrependimento, é preciso que as pessoas olhem para as coisas que é pecaminosa, tranque a sua televisão, assista seus jornais, mas tranque a televisão nas horas das novelas imundas que estão passando aí. É preciso que o ser humano se arrependa do pecado para ser salvo, senão não há salvação. E a palavra de Deus é bem clara, Deus nunca enganou o povo.
Os salvos vão para a eternidade com Deus, vão para os novos céus e nova terra, onde não vai haver maldição alguma, vão viver para sempre com Deus, uma vida de alegria e felicidade com Deus para sempre. Mas os que não for salvos vão para a condenação eterna, que é o lago de fogo, onde vai haver ali choro e ranger de dente. A condenação é uma coisa que a gente não deve querer nem para o pior inimigo. Mas é real. Se não houver arrependimento, vai para o lago de fogo, vai para a condenação eterna. Só através desse processo, né, de arrependimento, a conversão verdadeira em Cristo, morrer para o pecado, não pecar mais, ressuscitar com Cristo para a vida, o processo do novo nascimento é a única forma de escapar da condenação eterna, mas ir com Deus para sempre. Viver com Deus para sempre, que é amor. O mundo está deixando Deus, que é amor, para viver aí num mundo que é perdição. O que a gente vê é a abominação sexual aí, no espalhado no mundo inteiro, nas bancas de revistas, na televisão, na mídia social aí, em todo lugar. O que a gente vê é a abominação, todo tipo de prostituição, todo tipo de pornografia. A pornografia é algo altamente contaminoso, é um pecado que aparta a pessoa de Deus, porque é um pecado da mente, do coração. É uma coisa que entra para o coração da pessoa. Fuja da prostituição, fuja da pornografia, fuja da promiscuidade, fuja dos pecados sexual, fuja de tudo que é pecado, fuja de tudo que é corrupção. Entrega a sua vida a Cristo, se converta de fato a Cristo Jesus, arrependa de fato. Eu proclamo toda a humanidade, chamo toda a humanidade a arrependimento para a salvação em Cristo Jesus. Darei continuidade no próximo vídeo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.